De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis. Para cada alegria, um momento. Para cada família, um teto. A pandemia do Covid-19 ainda não terminou. Você já realizou o reforço da vacina? Já está na hora de fazer a segunda ou a terceira dose do imunizante. Procure uma unidade básica de saúde próxima de você. Também é importante não abrir mão do álcool gel, uso de máscara e tente evitar locais com aglomeração. Juntos, vamos vencer o vírus. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e junto com os colaboradores atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje nós vamos falar sobre hepatites virais, porque agora, dia 28, no próximo sábado, é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui a enfermeira Kátia Kern, do setor de Vigilância em Saúde, e o médico infectologista Dr. Felipe Pires. Muito boa noite, Kátia. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Já conversamos várias vezes, mas acho que é a primeira vez nesse programa, né? Neste programa, sim. Sim, né? Sobre esse assunto, sim. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Boa noite. Doutor, eu vou pedir para começarmos o programa com o senhor explicando para a gente o que são as hepatites virais. As hepatites virais são infecções do fígado, né, causadas por vírus, são estruturas bem menores do que uma célula do corpo que precisam da gente para viver, para se multiplicar, e essas infecções elas podem ser agudas ou crônicas. Agudas quando elas acontecem por um período limitado de tempo, né, e se resolvem sozinhas, né, ou com algum determinado tratamento, e crônicas quando elas persistem, né, além de 6 meses e persistem por muitos anos, né, no fígado do paciente. As hepatites virais agudas, as principais são a hepatite A e a hepatite E. Né? A hepatite B e a hepatite C são as hepatites que se mais tem focado atualmente por serem as hepatites que, além de fazerem quadros agudos, podem também cronificar, podem persistir além de 6 meses por muitos anos no fígado do paciente, causando dano progressivo. As diferenças principais destas hepatites chamadas virais para as demais é justamente a forma de transmissão? A hepatite é um termo que quer dizer inflamação do fígado. Então, hepatite pode ser causado por uma infecção, por uma medicação, por uma planta, por um veneno, enfim, uma hepatite pode ser causada por N situações.
Hepatites virais é quando essa inflamação no fígado é causada por um vírus, né? Então a principal diferença seria que as hepatites virais a gente tem um agente causador infeccioso, que é um vírus, né? E o principal foco hoje em dia são nessas duas específicas, na hepatite B e hepatite C, porque são hepatites que cronificam, que têm essa capacidade de persistir no corpo por muito tempo. Perfeito. Kátia, como é que o setor de vigilância em saúde e a rede pública em Montenegro tem tratado essas questões de forma preventiva e mesmo nos casos já registrados? Bom, a Secretaria de Saúde atualmente tem um trabalho, desde 2011, que a Vigilância Epidemiológica está trabalhando em cima das hepatites, porque o surgimento foi visto que foi aumentando o número de casos e foi se trabalhando especificamente sobre os portadores de hepatites virais. O que a Secretaria de Saúde, há poucos anos, na realidade, que foi dado mais ênfase às hepatites, elas eram doenças subestimadas, não eram tão vistas, tão divulgadas para as pessoas fazer os exames, fazer os testes. Então faz poucos anos, desde 2011, 2012, que particularmente em Montenegro estou trabalhando um pouco mais sobre esse assunto e também incentivado as pessoas a realizarem os testes, que agora está muito fácil, a disponibilidade desses testes, os testes rápidos que a gente chama. Onde eles são feitos aqui em Montenegro? Eles são feitos em todos os postos de saúde de Montenegro, então o acesso é fácil, é sob agendamento, é feito os testes, em 30 minutos as pessoas já saem com os seus resultados, tanto hepatite B, C, HIV e sífilis, já faz 4 testes no momento só. Então essa disponibilidade desses testes está disponível, né? E se o cidadão é diagnosticado, 30 minutos depois ele sabe que está com uma hepatite viral, tá? Ele já sai dali com um encaminhamento na própria rede pública para essa doença? Sim, a gente já tem um fluxo, né, encaminha para a vigilância epidemiológica, que, como eu estava falando, até então o programa DST de hepatites virais, das hepatites, estava bastante deficiente, porque tinha só o acompanhamento da enfermeira, né, exames que são disponibilizados, só que não tinha um médico na rede infectologista ou gastro para acompanhar esses pacientes. Agora, com o Dr. Felipe, esse trabalho vai ser bastante melhorado, né? A oferta aos pacientes vai ser bastante qualificada, né, para essa questão hepatite viral. Então, no momento que é detectado tanto a hepatite B, o teste viral da hepatite B identifica o vírus da hepatite B. Já o da hepatite C, ele vai identificar o anticorpo da hepatite C. Então, para isso, encaminhe para a vigilância epidemiológica comigo, vai ser feito alguns exames, outros mais específicos, e encaminhado ao médico para ver se a pessoa é portadora dos vírus ou não, se é uma doença crônica ou não. A partir daí vai se iniciar uma investigação com o objetivo de acompanhar, passa para atendimento, consulta de enfermagem, a consulta médica, com o objetivo de chegar ao tratamento. Né? Então tem esse fluxo. Doutor, como quer falar? Eu acho que é importante reforçar que todos os pacientes, independente do sintoma, independente, né, da apresentação, devem fazer esse teste rápido, porque essas 4 infecções que a Kátia citou, né, a sífilis, o HIV, hepatite B e hepatite C, são infecções que passam a grande maioria, a maior parte da história delas assintomática. Então o paciente não vai ter sintoma nenhum. Eu costumo brincar que seria bom se a hepatite doesse, porque se a hepatite doesse, os pacientes procurariam mais cedo fazer o exame, teriam um diagnóstico mais precoce, e fazer o acompanhamento mais cedo, ter um diagnóstico mais precoce, confere um prognóstico melhor para o paciente, né? A possibilidade da gente tratar melhor essa pessoa, né, e de resolver melhor a situação é maior que ele pode estar transmitindo para outras pessoas. Perfeito. Durante o período que a pessoa é assintomática, mesmo sem estar sentindo nada, ela já está transmitindo a doença para outras pessoas. Então, isso é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina já colocou faz uns 2 anos e que a gente tem reforçado, a importância de
toda oportunidade de se oferecer um teste rápido a um paciente, ele deve ser ofertado. Na dúvida, faça. Exato. Agora, uma outra coisa, doutor, que a Kátia falava ali, e que a gente mesmo percebe na imprensa, né? Esse tema das hepatites virais, ele teve um tempo fora da agenda, né? Se falou muito mais de outras doenças, de DSTs, enfim, e agora ele volta de novo a ser mais pautado pelos setores de saúde, e a própria imprensa também dá a voz, né, a essa causa. Por que acontece isso? Está havendo um recrudescimento da doença, um surgimento de mais casos? Por exemplo, agora mesmo pela manhã eu lia que só nesse ano, em Porto Velho, Rondônia, foram 90 casos neste ano, né? Então realmente é uma questão brasileira que está voltando, as hepatites virais. O que acontece é que a hepatite C, principalmente, é uma doença muito recente. A hepatite C foi reconhecida como doença ali nos anos 80. E a gente só começou a fazer testagem sistemática nos bancos de sangue a partir dos anos 90. Então, muitos pacientes estão descobrindo agora que tem hepatite C, mas adquiriram nesse período, anos 80 e 90, através de procedimentos cirúrgicos, transfusões de sangue. Então, existe a questão também dos diagnósticos estarem sendo feitos agora, e houve uma revolução, principalmente no campo da hepatite C, em relação ao tratamento, né? De coisa de alguns anos para cá surgiram drogas novas que são pouco tóxicas, bem toleradas e dão uma chance de cura que varia entre 80 e poucos e 90 e poucos % de chance de cura, dependendo do subtipo do vírus. A realidade é que o tratamento antigo era uma chance de cura de 40%, né, a 70%, dependendo do tipo do vírus. Com um tratamento que durava 6 meses a 1 ano e meio e era extremamente tóxico. Então o que aconteceu é que o tratamento ficou mais seguro, menos tóxico, mais eficaz, e a gente tem diagnosticado mais pacientes, e por isso que ela entrou mais em enfoque. Um negócio interessante que daqui a pouco as pessoas podem entender o seguinte: não, se é uma doença assintomática, isso não vai prejudicar tanto assim a minha vida. Só que não, porque é uma coisa extremamente séria. Eu acho que isso é importante a gente falar, né? A hepatite C, numa boa parte dos pacientes, ela evolui lentamente para cirrose. O tempo que demora para ela evoluir para cirrose é de 10 a 30 anos. A cirrose, para lembrar, né, é uma lesão grave do fígado, irreversível, que o fígado vai progressivamente perdendo a função dele, né? E a hepatite B, além do risco de evolução para cirrose, ela também aumenta o risco de surgimento espontâneo de câncer de fígado. Então são duas doenças que, apesar da pessoa não estar sentindo nada, elas evoluem para complicações graves. E para te ajudar, comumente, popularmente, a gente sabe que as pessoas associam cirrose a consumo excessivo de álcool. E não necessariamente, como o senhor está deixando claro, é assim, né? Exato, existem muitos pacientes no ambulatório, a gente vê no hospital, pacientes com cirrose avançada que nunca beberam uma gota de álcool, né, que tem a doença única e exclusivamente pelo vírus da hepatite, né. Kátia, conta uma coisa, como é que tem sido esse primeiro acompanhamento, a reação das pessoas, né, ao saber, porque como a gente falava agora há pouco, tu mesmo disseste, né, muito pouco se falou sobre hepatites virais nos últimos anos, né, agora que esse tema volta à tona. Sim, as pessoas que chegam até nós, ou é porque fizeram os exames recentemente, deu positivo, tá, mas eu não sinto nada, aí que tá o que da coisa, eu não sinto errado, nada, tá errado, aquela coisa assim, nunca imaginei. Negação. E até por ser assintomática, as pessoas não sentem, essa doença é muito traiçoeira, né? Às vezes leva 15, 20 anos para manifestar um sintoma. Então, o público são essas pessoas que assintomáticas e algumas também que já estão com sintomas avançados e realmente daí a situação do fígado já está bastante comprometida. Né? Se ele soubesse antes, já poderia ter tratado isso. Isso, já acompanhar a hepatite em si, principalmente a C, hoje em dia é uma doença curável. A cirrose é uma doença incurável. Então a complicação da hepatite, depois que a cirrose está estabelecida, a gente só pode evitar que ela piore. E uma é consequência da outra. E uma é consequência da outra, exato. A única maneira de curar a cirrose, hoje em dia, é transplante de fígado, que tu acaba, né, trocando uma doença pela outra, né? O paciente transplantado tem uma série de consequências que também são danosas para a saúde, né? Então, os assintomáticos é feita uma consulta de enfermagem, eu converso muito porque
eu assusto bastante, porque é uma doença séria, tu tem que acompanhar, não pode deixar de ser vista, né? Tem que ser investigada para ver o grau que está e levar até ao tratamento. E tem um fator bastante importante, que tu perguntou para o Dr. Felipe, em relação à disseminação dessa doença. O fator é que a hepatite C, o vírus da hepatite C, ainda nós não temos a vacina, não é uma doença imunoprevenível. Então a transmissibilidade ocorre de forma com contato com sangue contaminado de N maneiras, né? Ou cirurgias ou transfusão de sangue antes de 1993, tatuagens em locais que não têm a biossegurança, né? Que não seguem as normas, manicures que também não seguem as normas de biossegurança em relação à esterilização dos materiais, relação sexual que pode passar. Então essa doença, por não ser imunoprevenível, todos são suscetíveis a adquirir. Já a hepatite B, ela tem a vacina, então é indicado que todo mundo faça essa vacina. Todas as pessoas têm direito a fazer essas vacinas, que são 3 doses. Uma dose, depois de um mês a segunda, depois de 5 meses a terceira. A chance de desenvolver essa imunidade é 90%, 95%, a eficácia da vacina. Então tem esse recurso. Já a C não, então é uma doença difícil de ser eliminada, por ainda não ser uma doença imunoprevenível. Então é incentivado bastante essa questão da vacinação enquanto da B. Eu estava pensando aqui, doutor, enquanto a Kátia falava, uma coisa que chama atenção, que é o seguinte, né? Se a doença pode demorar 15, 20 anos para se manifestar, nesses 15, 20 anos, quantas pessoas podem ser infectadas e podem infectar, consequentemente, outras pessoas, né? Exato. Então é uma corrente mesmo, uma progressão geométrica, que isso pode, de fato, se espalhar, né? Então, com certeza, e são doenças que também elas são transmissíveis da mãe para o bebê durante a gestação e durante o parto. A gente, acho que é uma coisa importante reforçar também, que apesar de serem doenças que precisam ser diagnosticadas cedo e precisam ser acompanhadas, nem todo paciente vai ter indicação de tratamento, tá? A lesão no fígado, ela se dá muito mais pela reação imunológica que o teu corpo tem contra a presença do vírus no fígado do que pela ação do vírus em si. Então, existem pacientes que o sistema imunológico dele se dá bem com o vírus, tolera, imunotolerantes a gente chama isso. Ele pode contrair o vírus e não ter problema? Exato, existem pacientes que podem ter o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C durante toda a vida e nunca virem a desenvolver cirrose ou câncer de fígado. E por isso que é importante o acompanhamento, né? É muito comum, principalmente em consultas que a situação não é bem explicada para o paciente que tem hepatite B e tem hepatite C e ainda não tem indicação de tratamento, ele entende: você está curado, pode ir embora, vai para casa tranquilo, né? Muitas vezes isso acontece e a gente tem tentado, né, orientar bem o paciente que, assim, aqueles pacientes que não se encaixam em indicação de tratamento, eles devem realizar acompanhamento médico semestral, né, ou no máximo uma vez por ano, para acompanhar como que o fígado está respondendo à infecção, como o sistema imunológico dele está respondendo à infecção e para ver se ele se encaixa em indicação de tratamento. Quero aproveitar a presença de vocês dois aqui, e o assunto aqui é hepatites virais, mas eu queria aproveitar a nossa audiência e a presença especializada de vocês para tocar num outro assunto, que é o seguinte: a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, é bem recente aqui no Brasil, né, uma preocupação muito grande com a queda na vacinação. Nós temos aí a volta do sarampo, que era uma coisa completamente controlada, a própria questão da poliomielite, que é uma coisa que se falava de décadas atrás, né, e que a rede pública oferece as vacinas e os pais, muitas vezes, não fazem. Com toda a informação, Kátia, com tudo que a gente sabe hoje, por que tu entendes que isso está acontecendo? É aquela coisa que não é visto, não é dado a importância devida, né? Às vezes, porque a poliomielite, por exemplo, ok, no Brasil está erradicada, mas no mundo ainda tem vários países, no Irã, no Iraque, Afeganistão, tem vários casos de poliomielite
E o que acontece? Não tem aqui, eu não vou fazer vacina, não vou submeter o meu filho a um piquezinho, né? Não vou ter o trabalho de levar. Mas isso aí provoca a criação de bolsões de susceptíveis, né? Então, essas crianças não estão imunizadas, vêm viajantes portando os vírus, né? E provoca a transmissão. É o que aconteceu com o sarampo. Né? O sarampo é com um fronteira vírus, aí, né? Com a baixa vários cobertura países. vacinal, vários suscetíveis, ou seja, várias pessoas que podem pegar esse vírus porque não estão protegidos e adquirem a doença e com isso vai transmitindo. É o que aconteceu com o sarampo, né? Existe a situação do nosso país vizinho aí, né, da catástrofe social que a Venezuela vive, e esses casos de sarampo que ocorreram no norte do país, eles têm relação com os imigrantes venezuelanos, né, que vêm numa situação de saúde muito complicada, né, sem acesso aos recursos, e acabam encontrando essa população que não tem uma cobertura vacinal adequada justamente por essa sensação de falsa segurança que a Kátia passou, né? Mas a ideia de vacinar a população como um todo é para a gente ganhar essa imunidade de rebanho, né? Quando muitas pessoas são vacinadas dentro de uma comunidade, tu limita a transmissão. Mesmo que as vacinas não sejam 100% eficazes, se elas são 90%, 95% eficazes e tu vacina todo mundo, é muito difícil que um paciente infectado venha a ter contato com um paciente suscetível, é uma questão estatística, né? Com essa questão de falsa segurança, as pessoas se vacinaram menos, e com a situação do país vizinho, os imigrantes vindo, a gente começou a ter entrada de casos de sarampo, e existe um risco, uma possibilidade de a gente voltar a ter pólio no país, né? Fica aqui o alerta e o pedido, né, para que os pais façam as vacinas, né, e não entrem aí muitas vezes em fake news que se espalham por WhatsApp, outras correntes, de que a vacina é para matar as crianças, ou que o governo. Não tem nada disso, né, as vacinas são seguras e são ofertadas pela rede pública, né, quer dizer, não custam nada, né, e muitas vezes a gente tem visto, sabe uma coisa que me chama a atenção nessa corrente agora, assim, com relação à poliomielite, por exemplo, que as notícias veiculadas mostram muitas vezes pessoas hoje com 50, 60, 70 anos que viveram uma vida com poliomielite e que fazem um apelo, né, para que os pais, por favor, vacinem as crianças para que elas não passem pelo que eu passo, né. Quer dizer, as pessoas precisam fazer a sua parte, né? E existe uma situação que, assim, tem toda uma geração de médicos que nunca viu um caso de sarampo, né, que nunca viu uma poliomielite, a não ser pacientes, né, com sequelas da poliomielite. Então a gente tem até a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Gaúcha de Infectologia, publicaram notas com orientações sobre como suspeitar, como fazer o diagnóstico, porque realmente os profissionais não estão habituados mais a ver isso. Então existe até essa dificuldade de se fazer um diagnóstico, né, por serem doenças que a gente, né, considerava como erradicadas e que tem agora esse risco forte de voltarem a ser uma realidade aqui. Aqui na rede pública, né, Kátia, as vacinas são oferecidas, o próprio setor de vigilância é muito organizado nesse sentido de fazer as divulgações corretamente e que as pessoas procurem os postos de saúde e vacinem os seus filhos, né? Sim, até agora, a partir de 6 de agosto, vai ter a campanha, né, da polio, do sarampo, para as pessoas levarem, né, atualizarem as suas carteirinhas, mesmo tanto crianças como os adultos, né, verem essa questão da atualização da vacina e aproveitarem, porque são seguras, são vacinas seguras, eficazes e gratuitas, né? Então não tem por que não. Não tem por que não. Exato. E lembrando que são duas doenças que não têm tratamento, tanto o sarampo como a poliomielite, por isso a importância da vacinação. A gente não tem nenhuma medicação eficaz contra nenhum desses vírus, né? Então o tratamento é suporte, né? A gente trata as complicações. Agora, tratamento específico para o sarampo e para a poliomielite não existe, só a prevenção, que é a vacina. Queria só fazer uma última pergunta aqui, doutor Felipe, que é o seguinte, aproveitando que a gente tem visto casos de maus profissionais na medicina, que são uma minoria, mas agora volta de novo com a história do Dr. Bumbum e dos procedimentos estéticos, né? Para que as pessoas tenham cuidado ao procurar um médico, né? Para que as pessoas, inclusive, confiram, se for o caso, o registro, né, no CRM, no Conselho de Medicina, e que não embarquem
em falsas promessas ou coisas que parecem fáceis. Não existe procedimento médico na casa do médico, né? Uma cirurgia na casa de quem quer que seja, né? Então são coisas básicas que as pessoas precisam prestar atenção, né? Não, e não existem soluções mágicas também, né? As pessoas buscam, né, muito isso, assim, internet, as soluções caseiras, né, orientação de vizinhos, e a gente tem o costume de achar que tudo que é natural não faz mal, né? Isso não é uma verdade, né? A gente tem situações de pacientes que foram submetidos a tratamentos com chás, né, medicações que seriam tidas como alternativas, assim, e que podem ter consequências danosas para o organismo, né? Veneno de cobra é natural, né? E faz muito mal se tomar uma picada. Exato, exato, né? Então, sempre quando for fazer uso de algum tratamento, procurar um médico, né? Ter esse tratamento, ter certeza de que isso foi testado adequadamente, de que foi testada a segurança, né? As pessoas têm muito medo de remédios que passaram por milhares de testes de segurança e de eficácia e não tem medo de uma planta que nasce no chão que a gente nunca, né, testou de maneira adequada para saber se ela realmente funciona ou se ela tem algum efeito danoso para o organismo, né? Doutor, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo a Montenegro. Obrigado. Kátia, obrigado, estamos à disposição aí para toda e qualquer divulgação que o setor de saúde precisar, tá bom? Muito obrigada, nós que agradecemos, porque o nosso interesse realmente é ofertar o trabalho e que também que a gente quer que as pessoas procurem que façam, voltando às hepatites, né, que façam as hepatites, os testes das hepatites virais, tanto HIV e sífilis, e façam uso do serviço que existe, né, na nossa rede pública. E também em relação à vacina, tu falou que nossas vacinas são seguras, se certificar onde vai fazer as vacinas, a rede pública é um controle bastante rigoroso, né? Então fazer uso deste serviço que o serviço público oferece. Tem algum número aproximado de casos de hepatites virais? Assim, nós temos, sim, 460 casos assim que eu acompanho desde 2011, 460 casos que são acompanhados, né? Todos são notificados, mas em acompanhamento é esse número. Acredito bastante que haja bem mais, né? É bastante, um número super elevado. No Brasil se estima em torno de 70 a 80 mil pacientes vivendo com hepatite C. No Brasil todo. É um número importante. É um número bastante alto e, como eu falei, eu acredito que seja bem mais, mas é que as pessoas têm que fazer os testes. Eu, particularmente, acho que esses testes fazer parte da rotina de todas as pessoas. Anualmente, fazer um check-up, fazer parte assim como hemograma, glicose, né? Teste das hepatites. De mama, né? Que as mulheres fazem. Isso fazer parte dos exames de rotina das pessoas. Perfeito. E tem algum telefone para quem quiser tirar alguma dúvida? Sim, 36320138. Obrigado, Kátia. Boa noite. Ficamos por aqui, nós voltamos na terça que vem, às 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá.